Matheus Pereira é o pior camisa 10 que existe no Cruzeiro, que já pisou, que já vestiu a camisa do Cruzeiro. Bendita data FIFA pro Cruzeiro, viu? O Mineirão protestava e Pedro Lourenço, o Pedrinho, chorava. Se você é lanterna do Campeonato Brasileiro, vergonha. Vocês são uma vergonha, na verdade, né? Vocês do Cruzeiro hoje são uma vergonha. Eu repito, né? Procura-se Bruno Spindel, não aparece mais, deve aparecer na apresentação do técnico Arthur Jorge. Se liga agora nas principais notícias do Cabuloso. Se você é lanterna do Campeonato Brasileiro, é uma vergonha. Vocês são uma vergonha, na verdade, né? Vocês do Cruzeiro hoje são uma vergonha, né? A gente não pode olhar para a lanterna do Campeonato Brasileiro, ver uma lanterna azul sendo acesa e achar que isso é normal. E mais do que isso, é ter a certeza e ter a calma de achar que tá tudo calmo, tudo tranquilo, gente, não tá acontecendo nada aqui não. É vocês é que criaram uma expectativa errada, vocês é que subiram o patamar do time, vocês é que subiram o sarrafo dessa equipe. Falar que o Cruzeiro jogou bem ontem, que o Cruzeiro não aproveitou as oportunidades. Ô Wesley, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o seu time ontem, não é que vocês dominaram ou vocês controlaram. O Santos quis que vocês tivessem a bola. De uma maneira geral, foi mais uma partida medonha, mais uma partida sem objetivo nenhum, mais uma partida com posse de bola estéreo, mais uma partida em que o Cruzeiro só passou vergonha dentro de campo. Dos 20 clubes, o único que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro em 8 rodadas. 24 pontos disputados, 4 medíocres conquistados. Então, Wesley, pelo amor de Deus, meu filho, pensa antes de falar. Pensa antes de dar uma coletiva. Se você não se sente capaz de fazer isso, não dê coletiva. A gente já sabe que o treinador tá aí, mas você obviamente se expôs. Ô Wesley, não vá pra coletiva mais não, meu filho, porque do jeito que você foi, cara, foi de se lamentar, viu? Eu senti vergonha do Cruzeiro no momento que você foi pra coletiva, viu? Aliás, não só vergonha da sua coletiva, mas vergonha do time que você colocou em campo também, tá? E jogadores, eu tô criticando o Wesley aqui, mas vocês precisam responder também, tá? Porque vocês não estão jogando como merece o torcedor. Mas a verdade é que o torcedor do Cruzeiro tá cansado e enjoado de ver tanta bobagem sendo dita e sendo feita no Cruzeiro. Matheus Pereira é o pior camisa 10 que existe no Cruzeiro, que já pisou, que já vestiu a camisa do Cruzeiro. Não merece. Espera aí. Matheus Pereira tem qualidade técnica, Matheus Pereira tem isso, tem aquilo, mas quando ele vai apresentar isso no Cruzeiro? E outra coisa que eu vou falar, o investimento que fez o Cruzeiro, Matheus Pereira, pelo valor que comprou, pelo salário que paga, gente, é muito dinheiro pra muita picuinha e pra pouco futebol. O nosso camisa 10 não bate um pênalti e nós temos um camisa 10 inofensivo, inoperante, não é decisivo. Parece que ele não quer jogar com esses caras. Parece que não quer. Bendita data FIFA pro Cruzeiro, viu? Pra essa chegada do Arthur Jorge, porque vamos combinar, pior defesa do campeonato com 16 gols sofridos. Um ataque que não produz. Uma defesa que vem tomando bastante gol. Individualmente, vários jogadores abaixo do que foram no ano passado. O Fabrício Bruno irreconhecível, o Matheus Pereira irreconhecível. O Cruzeiro faz a cartilha de quem vai ser rebaixado. Torcedor ontem chamando o time de pipoqueiro. Aí tem até um flagra de um vídeo do Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, ali meio que lamentando, né? Me pareceu isso, o coro do torcedor. Não me pareceu que ele estava ironizando, não. Não me pareceu. Santa data FIFA pro Arthur Jorge tentar organizar de alguma maneira esse time. Cruzeiro hoje é um barco à deriva. Tá completamente perdido no Campeonato Brasileiro. Completo. E é muito assustador a gente constatar que o mesmo time que fez um belo brasileiro do ano passado é o time que tá disponível aí, galera. É o mesmo time. É o mesmo time. Não teve baixa significativa. É o mesmo time, a mesma galera. Só que com outro trabalho, trouxe um outro treinador que não deu certo e agora já está indo para o seu segundo treinador no ano. E aí eu quero até aproveitar o gancho do que disse o Matheus Cunha ontem depois do jogo. Galera, tem que esquecer o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim é passado. E também não ganhou nada aqui não. Tem uma declaração corajosa do Matheus Cunha. E no fundo ele não está totalmente errado não, tá? Cruzeiro tem que virar essa página. Isso me lembra muito o Flamengo viúva do Jorge Jesus. Jorge Jesus. Não, Jorge Jesus tem que voltar. E ele voltará, mas não esse. Jesus. Cara, vira a página. Vira a página, vai embora, segue a vida. O discurso do Wesley é o discurso do Pedro Lourenço, na minha opinião, tá? Do Pedro Júnior, do Bruno Spindel, do Rodrigo Ramos e do Joaquim Pinto. O Wesley, ele é aquele típico funcionário que veste a camisa. De menos pra falar do Tite, né, Wesley? Você mostrou uma lealdade ao Tite. Não tô achando que tinha que defenestrar o trabalho do Tite. Mas não, olha, o Tite foi embora, né? Deixou aqui, não conseguiu fazer o seu trabalho. Nós tentamos fazer algumas correções. Isso não seria desrespeitar a sua relação com o treinador e nem o trabalho dele. Mas não quis sequer falar nada. Ora, você deve mais lealdade ao Tite ou ao Cruzeiro? Não foi a imprensa, não foi a torcida, vocês já disseram aqui que criaram expectativas. Quem criou
foi o próprio diretor executivo, Bruno Spindel, que, eu repito, né? Procura-se Bruno Spindel, não aparece mais, deve aparecer na apresentação do técnico Arthur Jorge. E é isso, citou o Matheus Cunha, ele falou que o Cruzeiro precisa de esquecer o Leonardo Jardim. Mas o Wesley citou a terceira colocação do ano passado, as semifinais da Copa do Brasil, o título mineiro de 2026, né? Aliás, o Wesley, né, deixou escapar que o mineiro foi prioridade. Não foi legal, né? Ele ainda falou assim, não foi massa ser campeão mineiro. Ô Wesley, deixa eu te falar, eu não sei até que ponto você sabe das coisas do Cruzeiro, porque ontem pra mim você mostrou uma desconexão completa com o clube que você tá trabalhando há um bom tempo. O Mineirão protestava e Pedro Lourenço, o Pedrinho, chorava. Nas tribunas do Mineirão, a câmera flagrou, as câmeras flagraram o choro do Pedro Lourenço. E eu perguntei para ele, para ter certeza de que estava chorando de fato, se as lágrimas estavam de fato correndo. E ele respondeu no mais puro mineirês: bastante. Tá doendo demais ver nós no último lugar. Assim, em mineirês, o Pedrinho respondeu. Bom, o Cruzeiro está tentando trabalhar para mudar a situação e andar em frente e sair dessa lanterna. O Cruzeiro, que começou o ano com perspectiva de ser campeão, voltou a ser campeão. Depois de 6 anos, o Cruzeiro ganhou um campeonato, o Mineiro. Não é a pretensão principal do Pedro Lourenço, é fazer o Cruzeiro voltar a ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Não deu certo a passagem do Tite, 17 jogos só pela Toca da Raposa. Arthur Jorge chegou ao Brasil, assume o time com a missão de, depois da data FIFA, fazer o Cruzeiro começar a subir. Hoje, o último lugar. Se o Pedro Lourenço estava chorando no Mineirão, resposta do próprio Pedro Lourenço: bastante. Tá doendo muito ver nós no último lugar. A situação do Cruzeiro realmente é crítica. Mas, claro, a boa notícia, pelo menos, se é pra gente dizer que tem que encontrar alguma coisa positiva, é a chegada, literalmente, né, do Arthur Jorge, que está aí descendo em BH. Meu amigo, a partir, né, das próximas horas, uma chave tem que ser virada. E tem que ser virada de forma bem real, tá? O que estão falando muito nos bastidores é que o próprio Arthur Jorge, ele já identificou que há um elenco com potencial. E o que precisa mesmo é de um verdadeiro chacoalhão. Todo mundo entendeu já que o Cruzeiro hoje é uma equipe que não desaprendeu a jogar. Mas, claro, as coisas que foram implantadas na cabeça desses jogadores, né, que eles basicamente teriam apenas que participar de campeonato ou apenas conquistar classificações, isso tem que ser retirado, esse chip tem que ser removido. Esses atletas, eles precisam entender que os objetivos têm que ser muito maiores, objetivos de conquistar. Parece que o Campeonato Mineiro realmente não faz efeito algum pra ninguém. Ganhar o Campeonato Mineiro é basicamente como nada. Agora, participar e conquistar uma Libertadores muda a história e o patamar desses próprios jogadores, dentro do Cruzeiro e fora. A gente não pode ser hipócrita, né, torcedor? Jogador quer contrato, jogador quer grana. E conquistar títulos de expressão colocam esses atletas em outro patamar. Tá aí o Palmeiras, tá aí o Flamengo, tá aí tantos outros clubes que conquistam grandes coisas e que os jogadores crescem e a instituição também cresce. Nesse caso, tem que tirar da cabeça desses atletas, tá? Que literalmente eles têm que ficar satisfeitos em apenas classificar. Classificar é obrigação. Conquistar é luta, é batalha, é vontade. E isso não pode faltar. A sensação que a gente tem olhando de fora é que o Cruzeiro realmente, né, os jogadores perderam esse tesão por conquistas. E ficou muito nessa história ainda de 2025, né, do Leonardo Jardim, de não, o nosso objetivo é ficar aqui, né, na classificação da Libertadores. E foi por conta disso que perdeu grandes oportunidades de ter conquistado o Brasileirão ano passado. Meu amigo, a situação, ela precisa ser dita de forma franca. O Cruzeiro precisa virar essa chave. O Pedro Lourenço precisa parar de ser amigão de todo mundo e precisa ser dono. Precisa ser gestor, frio e calculista. Só assim o Cruzeiro vai pra frente. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto, daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço.